Meus irmãos, nós estamos começando hoje uma série de mensagens chamada Pertencer. Você está vendo esse aparato todo aqui? Porque a gente quer gravar essa série, dada a importância dela, né? Nós estamos entendendo que o Senhor tem nos chamado e sempre chamou o seu povo a uma certa responsabilidade, e nós vamos nos mover a isso. Então, à medida que o Senhor vai falando conosco a respeito da sua palavra, daquilo que Ele exige de nós vamos respondendo isso, à medida que Ele vai dando luz para nós compreendermos isso claramente. Essa série Pertencer tem o objetivo de nós nos prepararmos para entender o que é membresia. Diga assim comigo: pertencer, um chamado para ser igreja. Nós vamos entender a partir dessa série qual é ou o que o Senhor exige daqueles que Ele salvou. Então, se você é uma pessoa que foi chamada pelo Senhor, se o Senhor eficazmente alcançou o seu coração, então você é convidado a ter certas posturas. Então, nós vamos trabalhar isso nessa série de mensagens. Eu quero dar uma dica muito preciosa para você. Se você puder, anote. Depois, possivelmente, a gente vai disponibilizar isso no YouTube, em algum lugar. Mas, se você puder, anote, porque serão mensagens de mais ensino, né? E mais doutrinárias, a partir daquilo que estamos entendendo do Senhor, né? Do que é membresia, do que é igreja e de como nós podemos nos mover. Então, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 19 ao verso 22. Essa será, normalmente, irmãos, nós fazemos pregações expositivas aqui. Então, nós pegamos um texto específico da palavra de Deus e compreendemos o que esse texto está dizendo. Mas essa série de mensagens nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos fazer ministrações temáticas, expositivas temáticas. O que a Bíblia ou um texto diz a respeito de um tema, né? Um tema específico, né? E nesse tema aqui a gente vai escolher igreja. Então a gente vai ter 4 passos específicos. Primeiro, qual é o problema do nosso tempo com relação a esse tema? Então, o que é igreja? Qual é o problema do coração humano dos nossos dias que esse tema pode falar? Segundo, qual é a resposta do Evangelho? Ou o que Cristo fez para resolver esse problema nosso? Terceiro, como nós podemos viver à luz dessa verdade? E quarto, o chamado de Deus à fé e à obediência. O que de maneira prática nós fazemos com relação a isso para cumprir a vontade de Deus. Então, nós vamos ter um problema, o que Jesus fez para resolver esse problema, qual é a vida transformada, ou como nós viveremos à luz dessa verdade, e, por último, o chamado à fé e à obediência. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, então. Efésios capítulo 2, verso 19 ao 22, diz assim: Assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. E nele também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por tua palavra. Pedimos, Senhor, para que o Senhor nos dê luz, Senhor, para aquilo que vamos aprender e entender da tua palavra e que isso seja vida para nós. Senhor, nós te agradecemos porque sua palavra, Senhor, é como fogo no nosso coração, fogo nos nossos ossos, Senhor. Deus, obrigado, Senhor, porque o nosso coração está incendiado com a beleza da sua palavra. O nosso coração está desejoso por receber, ó Pai do rio de Deus, através da sua palavra. Senhor, nós te agradecemos porque nós estamos meditando de maneira racional, mas o nosso coração está sendo cheio do teu Espírito Santo, ó Pai. Deus, mesmo que nós estamos
sendo encharcados, talvez de doutrina, Senhor, mas também o nosso coração está sendo cheio de vida, Senhor, por meio da sua palavra. Porque a sua palavra ela é viva, eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta, Senhor, para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra seja luz no nosso coração nessa manhã e nesses próximos 4 domingos, Senhor, que possamos, Deus, ser encharcados com a realidade da sua palavra e sermos mudados, transformados para sempre e para a glória do teu nome. É isso que oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, nós enfrentamos um grande problema nos nossos dias. Talvez em certos períodos da história da igreja, o povo de Deus tenha enfrentado isso de alguma forma, que é a visão fragmentada ou superficial do que de fato é a igreja. E por causa disso, um dos grandes movimentos dos nossos dias, talvez, ou com certeza você tenha ouvido falar a respeito disso, é o movimento dos desigrejados. Então, segundo o último censo do IBGE, o movimento do sem igreja foi um dos movimentos que mais cresceu. Então, a igreja evangélica ela deu uma certa estagnada no seu crescimento, mas o movimento do sem igreja cresceu bastante. Isso é um cenário mundial, mas especificamente no cenário brasileiro isso é realmente evidente, né? E esse movimento dos desigrejados, de alguma forma ele acaba afirmando que pessoas elas sim creem em Jesus, elas até creem em Deus, acreditam que Jesus foi uma pessoa real, profeta do seu tempo, até acreditam na divindade de Jesus, mas elas não acreditam na instituição igreja. Então, são pessoas que elas afirmam crer em Deus, crer em Jesus Cristo, confiam no Senhor, têm uma certa fé nele, mas afirmam que não precisam da igreja, afirmam que a fé deles é uma fé individual e que não precisam estar em um grupo de pessoas para que a sua fé tenha significado. E elas não são pessoas simplesmente que não creem, elas até creem, mas elas não creem na igreja. Isso tem uma série de causas. E dentre as causas que nós podemos perceber por causa desse movimento, algumas delas são feridas e decepções com os membros das igrejas, feridas e decepções com escândalos que acontecem nas igrejas, feridas e decepções por causa de abusos espirituais, lideranças autoritárias, hipocrisias dentro da igreja e uma certa falta de confiança, então, portanto, na instituição e nos líderes dela. Isso também pode ser respondido por uma cultura individualista e consumista do nosso tempo. Então, onde existe um certo nível de consumo, então as pessoas estão consumindo tudo a todo tempo, chegam na igreja e quando chegam em igrejas saudáveis não encontram essa realidade de igrejas que estão proporcionando uma experiência de fé e acabam se frustrando porque isso de alguma forma é um bloqueio contra a sua cultura. Um outro fenômeno do nosso tempo é uma espiritualidade digital. Uma fé sem comunidade de pessoas que estão apenas atrás das telas, consumindo sermões de maneira digital, sem se envolver de fato com o povo de Deus. Uma falta de compreensão teológica daquilo que significa de fato a igreja, também pode ser um dos motivos, né, onde é uma cultura extremamente individualista, né? Então, esse é um dos grandes motivos desse problema do nosso tempo. Uma outra coisa que a gente percebe também desse problema do nosso tempo, além desse fenômeno dos desigrejados, é o relativismo dos nossos dias, aliado a relacionamentos líquidos. Então, vou explicar isso. Nos nossos dias, irmãos, nós podemos perceber que
cada pessoa tem a sua verdade. Então, fulano tem uma certa verdade, ciclano tem uma certa verdade, beltrano tem uma certa verdade. Qual está certa, segundo a ótica do mundo? Todas estão certas. Porque cada um tem uma verdade com base na sua experiência, com base naquilo que acha da vida, com base, nas dinâmicas da sua existência. Cada pessoa entende o mundo, tem uma cosmovisão própria. Então, isso, de alguma forma, produz uma certa incredulidade nos nossos dias, e quando aparece pessoas ou uma certa instituição afirmando certos conceitos, claramente isso é deixado de lado. Nós vivemos também num tempo de relacionamentos líquidos, ou relacionamentos frágeis, relacionamentos vulneráveis. Nunca em toda a história se cresceu tanto o número de divórcios. Relacionamentos frágeis do nosso tempo. Não estou mais feliz, não faz mais aquilo que eu esperava que ele fizesse, então, separar, cada um vive a sua vida e está tudo certo, sem problema nenhum. Né? Cada um segue o seu rumo aí, está tudo resolvido. Relacionamentos líquidos. E se a instituição, talvez uma das instituições mais fortes da sociedade, que é o casamento, se tornou tão frágil assim nos nossos dias, o que dirá de relacionamentos na igreja? Não, olhou para mim diferente, então não quero. Falou que eu não gostaria que eu ouvisse, não quero. Eu tinha uma certa expectativa de que a igreja se comportasse de determinada forma, não quero, rejeito, vou procurar outro lugar, vou pensar entre um menu de igrejas na cidade de Maringá, eu vou ver a que mais me agrada e vou me envolver com ela e pronto, acabou, meu problema é resolvido, seu problema está resolvido, meu problema está resolvido, felizes. Vamos seguir a nossa vida, está tudo certo. Relacionamentos líquidos, relacionamentos frágeis. Esse é um problema do nosso tempo. Mas, irmãos, nós precisamos entender que igreja é diferente de tudo isso. E nós, enquanto filhos de Deus, nós caminhamos na contramão do mundo. Então, o mundo está caminhando para um lugar e a igreja está caminhando com valores e uma proposta totalmente diferente. Mas, primeiro, nós precisamos entender o que não é igreja. Então, existe uma falsa ideia daquilo que é igreja. Mas o que não é igreja? Primeiro de tudo, irmãos, igreja não é um clube. Igreja não é uma organização, uma associação voluntária em que a adesão das pessoas é opcional. Então, a igreja você não se envolve com a igreja de maneira opcional. A igreja não é esse clube de pessoas com um interesse comum em assuntos religiosos. Não, eu estou precisando que a minha família, os meus filhos creem em um ambiente religioso, então eu vou procurar, então eu estou num grupo que pensa religiosamente como eu, e então eu vou me envolver porque a gente tem os mesmos pensamentos religiosos, então nós temos o mesmo interesse, uma causa comum. Igreja não é isso. Igreja não é também um órgão prestador de serviços. Nós não estamos aqui, irmãos, prestando um serviço. Uma prestadora de serviços, você vai lá, paga, e ela te presta um serviço. Então, se você quer lavar o seu carro, por exemplo, você vai lá, procura o Stefano, ou o Veto, ou o Yuki, você vai lá dizer para eles, eu quero um serviço de vocês. Paga aqui R$500, resolve meu problema. Ticket médio, gente, deles é R$500. Os caras estão aqui, ó, elite. Mas se você quer um serviço bom, então procura os caras. Eles vão, deixar o seu carro um brinco. Um problema seu vai ser resolvido. Você vai pagar o seu serviço, você vai ter o seu serviço resolvido. Igreja não é isso. Por mais que as pessoas achem que a igreja é dessa forma, igreja não é isso. Por mais que as pessoas acham que você vem à igreja todo domingo, paga, estava até a caixinha aqui, da sua mensalidade, pagou a mensalidade, então
eu vou ouvir uma palavra muito boa para, né, meu problema na minha semana ser resolvido, para minha alma ser, para as minhas questões serem resolvidas. A igreja não é isso. A igreja não presta um serviço, por mais que a sociedade ou o Estado veja a igreja como uma prestadora de serviços, a igreja não presta um serviço. Então, esses são alguns entendimentos errados daquilo que a nossa sociedade entende do que é a igreja, né? Isso talvez seja um problema para nós. E nós temos alguns pensamentos equivocados a respeito do que é a igreja. Muitas vezes os cristãos acham normal participar de uma igreja indefinidamente sem se tornar membro. Eu creio em Jesus, eu vou lá, só que eu não quero me comprometer. Não quero me comprometer. E o fenômeno de grandes igrejas fortalece isso, porque muitas pessoas vão e não têm compromisso com aquele lugar, então só quero ir. Eu quero ir, vou lá de domingo, volto para minha casa e não quero problema, não quero compromisso. Não quero ter que responder, não quero ter que me responsabilizar por ninguém, nem que as pessoas fiquem falando na minha vida. Os cristãos acham que ser batizado é independente de se tornar membro. Então, uma coisa está ligada à outra. Não é biblicamente certo uma pessoa ser batizada e dizer assim, não, igreja, deixa a igreja para depois, eu só vou me compromissar com Jesus. Não, gente, não tem cabimento. Os cristãos, muitas vezes, não integram a vida de segunda a sábado com a vida dos outros santos. Então, não se comprometem, não se relacionam, não se responsabilizam, não entram um na vida do outro. Então, é um relacionamento apenas de final de semana. Os cristãos presumem que podem criar o hábito de se ausentar nas reuniões da igreja alguns domingos por mês ou até mais. Por causa dessa falta de entendimento de fato a igreja, do que é a reunião dos santos, não tem problema, né? Faltar um domingo, 2 domingos, 3 domingos, um mês. Choveu então, nem venha. Tão gostoso aqui. Os cristãos tomam a maior parte das decisões da sua vida sem considerar os efeitos disso no relacionamento da igreja. Seja mudança de lugar, seja aceitar um emprego em outra cidade. Nós não pensamos nos efeitos que isso terá na igreja a qual nós fazemos parte. Quando você está procurando uma casa para mudar, você pensa se é próximo ou não dos seus irmãos? Às vezes nós não pensamos assim. Os cristãos, então, não se dão conta de que são parte responsáveis tanto pela saúde espiritual quanto pelo sustento físico dos membros da igreja, mesmo aqueles que não conhecem. Quando um chora, nós choramos. Quando um ri, nós rimos também. Irmãos, se nós queremos, preste atenção nisso, se nós queremos todo o conselho de Deus para nós, isso nos tirará do nosso conforto. Se nós quisermos obedecer a Deus em sua completude, isso tirará a nossa vida do nosso conforto, inevitavelmente. É muito bom nós estarmos aqui, viemos domingo, cumprimos, né, a nossa chamada, para ninguém ficar chamando a nossa atenção, né? Para o Rubão não ter que ficar lá segunda-feira, fulano faltou, ciclano faltou, Beltrano também faltou, né? Aí eu vou quarta-feira no GC, ou quinta-feira lá no GC, e aí segunda-feira, terça, os outros dias eu não me envolvo com ninguém, vou viver a minha vida, vocês vivem a vida de vocês, cada um vive a sua vida, e ninguém se relaciona com ninguém, e assim a gente vive, né, até Jesus voltar. Irmãos, ser igreja envolve nos envolvermos um com o outro. Não é um programa de alguém que tem... que a igreja não é apenas um tópico na sua agenda. A igreja não é mais
um horário que você coloca lá na sua agenda, domingo, 9h30 da manhã, estou reservado aqui, minha agenda está trancada porque eu tenho que ir na igreja. Não, igreja não é isso. Igreja não é isso. Os cristãos, Jonathan Lima diz o seguinte, que os cristãos não se associam a igrejas, eles se submetem a elas. Nós não nos associamos à igreja. Nós não pagamos uma mensalidade. Nós não estamos aqui, nós não te damos uma carteirinha dizendo, você é sócio desse clube chamado Igreja da Palavra. Nós nos submetemos a ela. E não é uma submissão propriamente ao pastor, à liderança, ao conselho, mas é uma submissão à igreja. Quando nós estamos dizendo, eu sou membro de uma igreja, nós estamos dizendo que nós estamos nos submetendo a esse grupo de irmãos. Eu submeto a minha vida a vocês. Eu submeto o meu casamento a vocês. Eu submeto o meu trabalho a vocês. Eu submeto as minhas finanças a vocês. Isso significa que a igreja vai cooperar com o seu crescimento espiritual. Não significa que nós vamos ter que ficar pedindo autorização para as coisas. Não é sobre isso. Mas é sobre uma submissão de pessoas que estão olhando para a nossa vida, interessadas na nossa eternidade. Então, uma visão fragmentada é isso. É essa visão fragmentada do nosso tempo. Relacionamentos líquidos, uma geração relativista, pessoas que não sabem o que é igreja de fato. Mas Jesus, ele deu uma resposta a esses nossos problemas. E o que Cristo fez para resolver isso? Cristo edificou uma igreja una, santa, universal e apostólica. E é isso que a gente vai ver hoje. A igreja local é um grupo de cristãos que se reúne regularmente em nome de Cristo para confirmar e supervisionar legitimamente a participação uns dos outros em Jesus e em seu reino, mediante a pregação do Evangelho e a prática das ordenanças. Nós vamos entender o que Jesus fez por meio de 3 passos, analisando algumas metáforas, entendendo a natureza da igreja e o que é de fato uma igreja verdadeira. Tá bom? Primeiro, algumas metáforas bíblicas a respeito do que é a igreja. A igreja é o povo e a família de Deus. Efésios capítulo 2, verso 19. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, primeiro, a igreja é a família de Deus. Isso nos leva a pensar que ninguém é salvo sozinho. A salvação, ela é pessoal, não individual e coletiva. Vou falar isso de maneira mais calma. A salvação, ela não é individual. Ela é pessoal, mas ela é coletiva. Ninguém é salvo sozinho. Deus não escolheu um indivíduo e pinçou ele e deixa ele solto aí nos ares. Ó, eu tenho um salvo solto aqui, ele está nos ares. Não. Nós somos salvos e somos chamados, e a nossa salvação nos tirou de um lugar de trevas para um lugar de luz. E esse lugar de luz chama-se igreja. Família de Deus. Segunda coisa, a igreja é o corpo e a noiva de Cristo. Ser membro é reconhecer que Cristo é o cabeça. Não é o cabeça o Papa, não é o cabeça o pastor, nem a Assembleia. Quem é o cabeça da igreja é Cristo. Colossenses 1,18. Quem está acima, quem é o cabeça do corpo é Cristo. Então, ser membro é reconhecer Cristo como cabeça e submeter-se sob a sua palavra, entendendo que nós somos a noiva dele, nos preparando para um dia nos casarmos com ele. Terceira coisa, a igreja é templo e morada do Espírito. Então, ela é o povo de Deus, ela é a noiva de Cristo e é o templo do Espírito. Vamos dizer isso juntos? A igreja é a igreja é o povo de Deus, a noiva de Cristo, o templo do Espírito. Meus irmãos, quando nós nos reunimos aqui, quando nós estamos juntos aqui, nós nos fazemos morada do Altíssimo. A gente não consegue entender isso. A grandeza, a profundidade dessa afirmação. A igreja é o templo do Espírito Santo.
Deus não só nos chamou, mas Ele fez de nós parte da sua casa. Deus não só nos pinçou das trevas, irmãos, mas Ele fez de nós um tijolinho da sua casa. Deus não só nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu reino, mas Ele fez de nós habitação sua. Deus não só nos tirou desse lugar de ruínas, mas Ele nos transformou de tal forma que passou a habitar em nós. Então nós somos templo do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos tratar o culto ao Senhor, o culto público, de uma maneira extremamente sublime. De uma maneira extremamente grandiosa. Porque é nesse momento, irmãos, que a manifestação do Espírito de fato acontece de uma maneira graciosa e invisível. É nesse momento onde o Evangelho é visível a nós. O povo de Deus reunido, clamando e adorando o nome de Cristo. Evangelho é visível. Quando a igreja se reúne, existe adoração, irmãos. Quando a igreja se reúne, é o povo de Deus em torno da sua palavra, percebendo a manifestação do Espírito Santo. A terceira pessoa da divindade. Meu Deus, a igreja é isso. E essas figuras não são apenas imagens bonitas, mas elas revelam o que a igreja é na sua essência. É por isso que desde os primeiros séculos, os cristãos eles buscaram entender de fato isso. Né? E para isso nós vamos para o nosso segundo ponto, que é a respeito da natureza da igreja. Mas nós precisamos voltar no tempo. Então pegue a linha do tempo da sua cabeça e volta lá para o ano 325. Um pouco antes, no ano 313, um imperador romano chamado Constantino emitiu um decreto chamado Edito de Milão. Depois de muita perseguição na igreja primitiva até esse ano 300, perseguições realmente intensas, onde o povo de Deus teve que morrer por causa da fé em Cristo Jesus. Então esse homem chamado Constantino, ele emitiu esse decreto dizendo que agora não poderia mais haver perseguição contra os cristãos. E aí, passados anos, no ano de 325, a igreja, por convocação desse imperador, se reuniu, né, todas as lideranças de todos os lugares se reuniram em torno ali na cidade de, não vou lembrar o nome da cidade, para estabelecerem certas doutrinas da igreja. Então, naquele tempo, havia um homem chamado Ário, bispo de Alexandria, que ele estava propagando que Jesus não era Deus. Então, de uma maneira muito simples para a gente entender, ele estava ensinando que Jesus foi criado por Deus. E ele não sempre existiu como a igreja acreditava. Então, ele começou a ensinar isso. E aí surgiu uma heresia chamada arianismo. Então, os bispos ali da igreja se reuniram para discutir sobre isso. E quando eles se reuniram, eles reafirmaram a divindade de Jesus. Então, Irineu de Lyon, Atanásio e outros homens produziram documentos afirmando a divindade de Jesus, afirmando as duas naturezas de Cristo. E dentre as decisões daquele concílio, depois teve uma reafirmação desse concílio em 381, em Constantinopla. Depois disso, se criou o credo chamado Credo Niceno. E nesse Credo Niceno, ele definiu algo a respeito da natureza da igreja. Então, esse Credo Niceno definiu que a igreja era una, santa, católica e apostólica. E nós vamos entender isso. A primeira coisa que o Credo Niceno entendeu é que a igreja é una. Diga isso, una. Versículo 19 de Efésios 2. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Efésios capítulo 4 e 5 diz o seguinte: há um só corpo, um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, o que a igreja daquele tempo definiu é que a igreja era uma.
Ou seja, fala da unidade da igreja. Mas, irmãos, convenhamos, quando nós olhamos para os nossos dias, pensar na igreja como uma, como una, parece uma contradição. João capítulo 17, na oração de Jesus, mostra Jesus, talvez a expressão do seu último grande desejo, né, para o Pai, dizendo assim: Senhor, que eles sejam um, como eu sou um contigo. E quando nós vemos e vamos para a realidade da igreja presente, irmãos, e não só dos nossos dias, mas de toda a história, nós percebemos e talvez achamos que aquilo que Cristo orou, Deus não ouviu. Não, Deus não ouviu e assim mesmo, igrejas divididas, e existem problemas nisso, não vamos mexer nisso não, deixa isso aí para lá. Mas é que a gente muitas vezes não entende o que de fato é a unidade. Quando nós entendemos a igreja como uma, nós precisamos que a igreja é uma em torno de algo em comum. E não é em torno de coisas periféricas. A igreja não é uma em torno de cor da parede, né? E nossa igreja é branca. Então tem as igrejas da parede preta, tem as igrejas da parede branca, tem as igrejas que têm vitrais, tem as igrejas que têm uma certa arquitetura. Então eu vou na igreja porque eu sou uma com essa igreja. Não, nós somos um por causa de uma coisa. E essa coisa é uma pessoa chamada Cristo Jesus. Nós nos tornamos um por causa de Cristo. A igreja é uma só em Cristo Jesus. A igreja, ela não é uma só em outros assuntos, ela é uma só em Cristo Jesus. E se nós fazemos parte da igreja, nós fazemos parte da igreja porque nós somos um com Cristo. Nós não somos um com outra coisa a não ser Jesus. E pode ter certeza que a igreja, ela é de fato perfeita nisso. Às vezes, nós compreendemos que a igreja visível, ela não está vivendo isso. Mas quando nós olhamos para a igreja invisível, o que é a igreja invisível? É a igreja de todos os santos, de todos os salvos, de todos os lugares, de todas as épocas. E essa igreja, sim, é a igreja unida no Senhor Jesus. Essa igreja é uma igreja que Jesus conhece quem de fato é e quem não é. Essa igreja é uma. Segunda coisa é que a igreja é santa. Então, primeiro, ela é una e segundo, ela é santa. E ela é santa porque ela é separada por Deus. Primeira coisa. A palavra grega para a igreja é eclésia. E essa palavra significa chamados para fora. E não significa simplesmente que nós somos chamados para evangelizar, mas significa que nós fomos chamados do Egito para a vida. Nós somos chamados, nós temos uma vocação santa, nós fomos separados por Deus. E a segunda coisa é que ela é habitada pelo Espírito, por isso ela é santa. A igreja é santa porque o Espírito Santo habita nela. Terceira coisa, a igreja ela é católica. E quando nós afirmamos que a igreja é católica, nós não estamos falando da igreja romana. Nós estamos falando da católica no sentido universal do que a palavra católica significa. Então ela é una, santa e universal. E dizer que a igreja é católica ou universal é uma igreja de todo o povo, língua e nação. Apocalipse capítulo 21 mostra isso. Que a igreja, a noiva do Cordeiro, é uma igreja de pessoas de todo o povo, tribo, língua e nação. Japoneses, africanos, europeus, brasileiros, bolivianos, etc., irmãos. A igreja é universal por isso. E a quarta coisa é que a igreja ela é apostólica. E ela é apostólica porque ela é fundamentada na tradição apostólica. E a tradição apostólica é a Escritura Sagrada. Versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra angular. Então isso significa que o edifício ele tem fundamentos. Então aqui, ó, nós temos colunas aqui, ó.
Isso aqui sustenta esse prédio. Então, essa coluna aqui é que sustenta o prédio. Como a igreja, o que sustenta a igreja é o fundamento apostólico, aquilo que Jesus comissionou os seus apóstolos a fazerem. Jesus é a pedra angular. A pedra angular era uma pedra que ela ficava no topo, entre as colunas, para segurar todo o edifício. E nós somos as pedras vivas, morada do Espírito. Então os apóstolos e os profetas são o fundamento, Jesus é a pedra angular e nós somos as pedras desse edifício. Por isso, irmãos, que nós não podemos rejeitar a verdade, porque se nós rejeitamos a verdade, nós rejeitamos o fundamento apostólico. E porque pessoas que rejeitam a verdade, rejeitam o fundamento apostólico, rejeitam o Pai e Cristo que enviou os apóstolos. É assim, eu estou dizendo para o Yuki que o Yuki precisa fazer uma certa missão. Se a pessoa não aceita a missão que o Yuki foi desenvolver, a pessoa não está rejeitando apenas o Yuki, está me rejeitando também que enviei a ele. Quando nós e a nossa sociedade rejeita a Escritura, não está rejeitando apenas o livro, não está rejeitando apenas os apóstolos que escreveram o livro, mas está rejeitando o Pai e o Cristo que enviaram os apóstolos. Por isso que é um grande problema, irmãos. Por isso que o liberalismo teológico é um grande problema dos nossos dias. Quando se questiona a veracidade da Escritura, está se questionando a própria pessoa de Deus. Quando se questiona aquilo que está escrito, se questiona a própria pessoa de Deus. Quando nos nossos dias está sendo questionado se a Escritura realmente tem autoridade, se a Escritura realmente é inspirada, se questiona a própria pessoa de Deus, porque se rejeita o próprio Deus. Mas essas não são apenas verdades doutrinárias para serem repetidas no credo, mas marcas vivas que devem ser vistas na prática da igreja. Então, uma verdadeira igreja una, santa, católica, ou universal e apostólica, mostra isso em sua vida. Mostra isso em sua comunhão, na sua fidelidade à palavra. Por isso nós precisamos perguntar, então, como nós podemos reconhecer uma igreja verdadeira? Como nós podemos saber quais sinais pertencem a uma comunidade que realmente é uma comunidade de Cristo? E na época dos reformadores, eles conseguiram definir isso em 3 verdades. A primeira verdade é a fiel pregação do Evangelho. Se uma igreja não prega fielmente o Evangelho de Cristo, é uma falsa igreja. Se uma igreja não prega fielmente a obra de Cristo, é uma falsa igreja. Se não prega a respeito da criação, a queda, o que Cristo fez e a consumação de todas as coisas de maneira fiel, essa é uma falsa igreja. Negar isso é negar a própria fé. Onde o evangelho não é pregado, ali não há igreja. Segunda coisa que os reformadores entenderam é a correta administração das ordenanças, né, ou sacramentos, que é o batismo e a ceia. Então, dominicalmente a igreja se envolve, ou mensalmente no nosso caso, né, mas se envolve na ceia do Senhor. Então, o que eles estão dizendo? Que igrejas verdadeiras, eles fazem as ordenanças. E o que é isso? Batismo, que é o rito de entrada. Ceia é o rito de continuação. Então, como a igreja vai dizer que alguém realmente é salvo? Por meio do batismo. Por isso que, e a ceia, como a igreja vai dizer que alguém está permanecendo na fé? Quando essa pessoa está participando da ceia do Senhor. Por isso que nós estamos proporcionando esse momento de batismo, porque uma pessoa que não é batizada segundo as Escrituras, ela não se torna membro da igreja. Porque o batismo é o rito de entrada. É a primeira porta, é onde a igreja diz, realmente essa pessoa, por sua profissão de fé, é uma pessoa que nasceu de novo, então morra com Cristo, ressuscite com Cristo. Batismo e ceia do Senhor. E a terceira coisa envolve a disciplina bíblica, que por tabela envolve um governo
eclesiástico, né? Isso significa que igrejas verdadeiras são igrejas que elas estão olhando os seus membros, estão corrigindo o pecado dos seus membros, preservando a pureza da sua igreja e protegendo o evangelho, né? E essa é a terceira coisa que nós vimos. Irmãos, eu sei que esse tema é um tanto complexo da gente assimilar, são muitos conteúdos e muitos conceitos, mas isso de alguma forma, irmãos, pelo menos para mim, mostra a grandeza da beleza do Senhor. Como o Senhor é belo em proporcionar algo tão profundo para resolver as nossas questões. Então, no meio da nossa geração relativista, consumista, no meio da nossa geração que está preocupada com outras coisas que não é o evangelho, o que Jesus proporciona para nós é uma igreja universal, santa, apostólica, fiel. É uma igreja que de alguma forma coopera com o nosso crescimento espiritual. O que Jesus proporciona para nós, irmãos, é isso. Quando nós estamos vivendo na nossa vida e observando as nações, o mundo caminhando a passos largos para o inferno, Deus nos deu um refúgio chamado igreja, comunhão dos santos. Chega a ser maluquice para nós não querermos nos envolver com isso. Mesmo que tenha problemas, mesmo que tenha dificuldades, mesmo que não seja fácil. A nossa salvação, irmãos, talvez a resolução de muitos dos nossos problemas está na comunhão do povo de Deus. Está na comunhão dos santos. Está nesse lugar, irmãos, onde nós podemos de fato ser vulneráveis. Está nesse lugar de uma igreja que sim, tem muitos fundamentos teológicos. Aqui nós falamos sobre santidade, nós falamos sobre unidade, falamos sobre evangelho, sobre marcas de uma verdadeira igreja, mas isso fala, irmãos, no nosso dia a dia e nos exige uma resposta a isso. Diante disso, como que nós podemos responder? Nós, quando entendemos o que de fato é a igreja, a nossa relação com ela muda. Nós passamos de espectadores a participantes. Então nós não viemos à igreja ou não participamos da igreja como alguém que assiste aquilo que está acontecendo, mas como pessoas que estão edificando uma morada para Deus. Nós passamos de consumidores a discípulos, nós não entendemos mais que a igreja é um lugar de consumo. Eu não estou consumindo aqui um serviço espiritual. Eu sou discípulo, eu sou parte disso. Eu sou parte da família. Eu não sou consumidor, eu sou parte do povo de Deus. Eu sou parte daqueles que foram chamados, lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós passamos de pessoas que são simplesmente críticas, mas cooperadores. E ao invés de nós ficarmos apenas apontando falhas para aquilo que não está de acordo com a nossa expectativa e do nosso agrado, nós passamos a amar, a interceder, a cooperar para a resolução dos problemas que realmente existem. E nós passamos de pessoas isoladas e passamos a ser pessoas pertencentes a uma igreja, a um corpo, a um povo. Nós não vivemos mais em isolamento, irmãos. O mundo está cansado de pessoas isoladas. O mundo está cansado de isolamento. Não sabe que precisam de relacionamentos reais. E como nós respondemos a isso de maneira prática? Assumindo um compromisso, assinando um pacto, firmando um pacto com um grupo de irmãos. E isso nada mais é do que membresia. Membresia nada mais é, irmãos, do que eu e você assumirmos uma responsabilidade por nós. Eu assumo uma responsabilidade por vocês. E vocês assumem uma responsabilidade por mim. Eu tenho uma responsabilidade com o André. Eu tenho uma responsabilidade com a vida espiritual dele, com o casamento dele, com a paternidade dele, com a hombridade dele. Eu tenho uma responsabilidade com ele. E ele tem uma responsabilidade comigo. Ele tem uma responsabilidade com a minha casa, ele tem uma responsabilidade com a minha família, ele tem uma... Irmãos, nós precisamos assumir responsabilidades uns pelos outros. Membresia é isso.
Você não está se associando a um clube, você não está se associando a um grupo de pessoas que têm interesses religiosos comuns. Você está se submetendo a uma igreja e se responsabilizando por ela. Quando nós firmamos esse pacto, quando no dia 30 de novembro de 2025, finalmente nós firmarmos esse pacto entre nós firmaremos responsabilidades entre nós. O seu problema é o meu problema. A sua vitória é a minha vitória. O seu choro é o meu choro, a sua alegria é a minha alegria. Eu me responsabilizo por você, da mesma forma que você se responsabiliza por mim. Tem problemas nesse meio tempo? Obviamente, claramente, certamente. Porque nós somos pecadores. Enquanto Jesus Cristo não vier nos arrebatar nos ares, enquanto a gente não fazer uma reunião celestial no meio dos ares com Jesus, a gente ainda vai ter o problema do pecado, irmãos. Ele está aqui ainda. Por mais que a gente tenha sido livre da culpa do pecado, por mais que nós estejamos sendo livres ou curados do poder do pecado, o pecado está ainda aqui, ó. E só seremos livres da presença do pecado no dia que Jesus Cristo vier buscar a sua noiva. Mas enquanto isso não acontece, nós firmamos compromissos uns com os outros. Nós dizemos que nós pertencemos a um lugar. Nós dizemos que nós pertencemos a uma família espiritual. Nós dizemos que nós estamos pertencentes a um grupo de pessoas. O corpo da igreja confirma formalmente os seus membros, ela supervisiona os discípulos e todos se submetem formalmente ao discipulado da igreja. De certa forma, tudo isso se parece com o sim da cerimônia de casamento. Eles que foram casados se lembram do sim e do pacto que vocês fizeram. Quem é casado aqui há mais de 40 anos? Olha lá, o irmão Hélio, o Rubão e a Clarice, o irmão Thales, a irmã Maria, o irmão João. No dia do casamento de vocês, vocês firmaram um pacto. E o pacto é ser fiel até que a morte os separe. Ser fiel até que a morte os separe. O que sustenta o casamento, irmãos, é esse pacto que nós fizemos. É porque nós empenhamos a nossa palavra e fizemos um pacto. Nós permanecemos até a morte. É porque nós empenhamos a nossa vida. É porque nós estamos empenhando a nossa história. E quando nós firmamos um compromisso, é muito parecido na igreja. Nós estamos dizendo que nós pertencemos a esse lugar. É muito mais sério do que nós imaginávamos. É muito mais profundo do que nós sabíamos. Fato é, o compromisso que Deus exige de nós é um compromisso de vida. Nós não podemos, à luz dessa palavra, rejeitarmos todo o conselho de Deus e acharmos que a igreja é apenas uma programação de domingo de manhã. Porque se for isso, irmãos, isso é areia. Se a igreja for um compromisso de domingo de manhã, é areia. Primeira tempestade, esse falso castelo que a gente construiu cai ao chão. Inevitavelmente, certamente. Mas quando nós entendemos a profundidade, a grandeza e a seriedade do compromisso que fazemos, isso é, de fato, chamado para um compromisso real, não só com Cristo, mas a igreja, por meio da igreja a Cristo também. Então, se você ainda não é membro, decida participar formalmente a uma igreja fiel à palavra de Deus. Se você é membro, viva como parte viva do corpo. Sinta, ore, participe, encoraje, se envolva, se responsabilize. Se você está ferido por alguma coisa que a igreja fez, permita que Cristo te restaure na comunhão dos santos. E se você está distante, retorne, porque fora da igreja não há plenitude de vida para o Filho de Deus.
A igreja não é uma invenção humana, é o povo eterno de Deus, a morada do Espírito, a noiva de Cristo. E quando a igreja vive de maneira una, santa, universal e apostólica, o mundo vê em nós o reflexo do próprio Cristo. A igreja, portanto, se torna o evangelho visível. Amém? Vamos ficar de pé?